Qual a agenda dos últimos dias? Quanto tempo temos? Como organizar numa linha do tempo tudo o que vai acontecer com a igreja? A minha ideia é compartilhar alguma coisa que possa ajudar você nos seus estudos para você chegar às suas próprias conclusões. Que Deus te abençoe. Vem comigo nesse vídeo. Olá, eu sou Haroldo Maranhão, pastor do Ministério Cristão Alfa e Ômega aqui em Alphaville, e eu quero compartilhar com você um conteúdo sobre a agenda cronológica dos últimos dias, e eu espero que seja muito esclarecedor para você, desde que você pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Quanto tempo nós temos para a vinda do Senhor Jesus? Essa é a grande pergunta que todos fazem. E se nós organizarmos bem o tempo, nós podemos ter mais chance de chegar perto de perceber que nós estamos nos últimos dias. Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, ele fala alguma coisa acerca dos últimos dias. Ele diz que nos últimos dias virão os escarnecedores falando: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, está tudo igual, nada muda, estou parafraseando. Então eles acham que não vai acontecer nada por conta disso. Mas Pedro fala, mas eles deliberadamente esquecem que para o Senhor, Ele quer, em primeiro lugar, Ele quer que a misericórdia dele estendida permita que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. O Senhor espera e o Senhor estende o tempo para que as pessoas possam se arrepender e se converter a Ele. Mas para o Senhor, no contexto de escatologia, no sentido dos últimos dias, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. É interessante como esse cenário nos permite comparar com as 70 semanas de Daniel. A última semana são 7 anos. 7.000 anos, a história da humanidade como um todo, 6.000 anos da criação, 6 dias da criação, um dia o Senhor reinando sobre a criação, o dia do descanso, o reino milenar, 1000 anos. Então, 7.000 anos fazem parte da proposta de Deus de tempo para a humanidade, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nesse contexto, então, nós estamos vivendo o finalzinho dos 2 dias da história da igreja. Por que eu posso falar que a igreja dura 2 dias? Porque Jesus, na parábola do bom samaritano, por figura, nós encontramos Jesus, o bom samaritano, encontrando aquele homem largado como morto, assaltado, ferido, e ele então recolhe, ele cuida das suas feridas ali com azeite, com um cuidado que ele agora entrega para a estalagem, para que alguém cuide dele, e ali é uma figura do que acontece quando ele encontra as pessoas caídas pelo caminho e ele entrega para a igreja a unção com óleo, a palavra pregada, a vida restabelecida. Então aquele que é dado como morto agora está vivo e é cuidado por 2 dias. O Senhor fala, deixou o pagamento de 2 denários. 2 denários é exatamente o salário de 2 dias. 2 dias é exatamente 2000 anos no contexto em que Pedro fala acerca do tempo profético. Então eu creio que a igreja dura exatamente 2000 anos, porque Jesus pagou 2 dias e ele falou, e quando voltar, se alguma coisa ficar devendo, pagarei. Aqui para mim é uma boa figura profética do galardão, das recompensas que o Senhor traz sobre aqueles que o serviram e o servem durante esses 2 dias, 2000 anos. Então isso aponta para o quê? Para o fato de que 4000 anos, mais ou menos, do Éden até Jesus. 2000 anos de Jesus até agora, 6.000 anos, a semana de dias, 6 dias, se finda. O 7º dia é o 7º milênio, 1000 anos do Senhor Jesus reinando sobre a criação. Essa, para mim, é uma agenda completa, clara, profética, bem resumida aqui, tem muito conteúdo aí para estudar, mas eu quero dizer para você que isso é como eu creio. E se assim é, o que vai acontecer em algum momento? O cumprimento de cenários proféticos que apontem para a volta do Senhor Jesus. O princípio das dores é algo que o Senhor Jesus falou com muita clareza. Ele diz que nos últimos dias haveria pestes, haveria terremotos, haveria apostasia, haveria um sistema que permitiria que o anticristo emergisse para fazer um acordo com muitas nações, reforçar o acordo com muitas nações, para que ele estabeleça o seu reino, e a Bíblia diz que ele vai reinar.
Nós nunca vimos a humanidade tão pronta para um controle absoluto e tecnológico de uma maneira que ninguém consegue não apenas nem comprar e nem vender, mas não conseguirá fazer praticamente quase que nada se não tiver uma marca tecnológica qualquer que seja na mão e na testa. Então veja que tudo começa a ficar pronto, tudo começa a ficar preparado. A palavra de Deus também diz acerca de um acordo que vai dividir aí a igreja, não, vai dividir Jerusalém. Que coisa! E ali está associado a uma reconstrução do templo. Haverá um templo estabelecido durante os 7 anos da grande tribulação para que o anticristo entre no templo e ele possa então querer ser adorado como Deus. Veja o cenário. Esses acordos estão acontecendo, os acordos de Abraão. Agora, recentemente, no final de julho, a solução para trazer paz e segurança, que é uma palavra clara de Paulo em Tessalonicenses, para que venha o fim, estabelecendo então uma paz em Jerusalém, dividindo a capital, dividindo e criando o Estado palestino e a capital, Jerusalém, ser dividida em 2 partes, uma capital para cada uma, tanto para Israel quanto para o Estado, para a Palestina, o que é algo que o Senhor não quer jamais que aconteça, não é da vontade dele, e por esse motivo ele vai pesar a mão. Então essa convergência acontecendo e vai ser confirmada quando? Na próxima Assembleia das Nações Unidas, agora em setembro, dia 20 e 21 de setembro, estarão reunidos ali e essa agenda da divisão de Jerusalém para estabelecer a paz total, supostamente aos olhos deles, vai ser discutida à véspera da festa de trombetas, como eu falei nos vídeos anteriores. Então há uma grande convergência, há muitos outros ingredientes em curso. Eu quero fazer um vídeo um pouco mais tranquilo e organizado sobre tudo o que está acontecendo, a agenda em curso que aponta vários aspectos dos últimos dias. O que nós temos que fazer, meus queridos? Você precisa conhecer o que você tem à sua disposição na sua Bíblia. Você não tem que ter uma Bíblia guardada no criado mudo ou na sua estante. Você precisa estudar a palavra. Você precisa entender o que você crê. Não aquilo que os influencers ou que os caras do YouTube ou do Instagram, como eu aqui, o que nós falamos é importante para você entender, organizar o seu estudo, mas você não pode comer pela nossa mão. Você precisa chegar às suas conclusões. Você precisa entender o que você crê. Você precisa decidir onde você vai depositar, qual é o fundamento da sua fé, qual é a sua posição acerca dos últimos dias, porque você precisa cuidar da sua vida e da sua família, você não pode comer pela mão dos outros, você precisa receber do Senhor. Então todos os que falam contribuem para a sua revelação, mas você que tem a Jesus, você que tem o Espírito Santo, que tem a sua Bíblia, você precisa chegar às suas próprias conclusões, para tomar as suas próprias decisões sobre os últimos dias. Nada é mais importante, porque o Senhor Jesus falou que a gente precisa vigiar e orar. Vigiar é entender o que está acontecendo. Vigiar é como uma torre de vigia e é entender como o inimigo está chegando, como isso vai afetar a nossa vida e orar por revelação e fundamento. É fundamental que você se posicione e que você decida o que você crê. Você não pode ignorar que tudo está acontecendo. Você até para ignorar, você não pode simplesmente fazer de conta que não está acontecendo, você precisa ignorar porque a palavra diz, eu creio nesse versículo e eu não vou me preocupar agora. E se você for procurar na palavra com sinceridade, você tem que reconhecer que nós estamos nos últimos dias. É a maneira que eu creio. Eu quero chacoalhar a sua vida, porque é isso que eu tenho feito aqui na igreja. Precisamos entender, saber quem somos, saber o que cremos. Tudo será abalado, como nós vemos em Hebreus, mas o reino inabalável do Senhor está emergindo no meio dos abalos que nós estamos vendo em toda parte. Firme a sua posição, firme a sua fé, creia no Senhor. Você precisa fazer isso agora, porque o tempo está acabando. É a minha oposição. É a minha opinião que eu quero dividir com você. Que Deus te abençoe.